There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, 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 love. Boa noite, Cabo Frio, boa noite, região dos Lagos. Eu sou o Juarez Volotão e nós estamos começando nesta quarta-feira, hoje, mais uma edição aí do programa Falando Francamente. Quarta-feira, dia 25 de maio, às 18 horas e 1 minuto, nós estamos ao vivo aqui na tela da Jovem TV. Eu confesso para vocês que pela primeira vez nessa segunda temporada, ou melhor, em todas as edições do programa, eu fico que meio sem tema para começar o programa de hoje com o nosso já conhecido editorial, porque a gente tem falado do mesmo nessa cidade. Cabo Frio, infelizmente, passa mais uma semana e nós vivemos a mesma situação catastrófica de antes. Nada muda, a coisa, infelizmente, tende a piorar. Hoje de manhã, conversando com uma amiga, ela, profissional como eu, jornalista, ficou toda feliz aí depois de um período de desemprego. Sim, até e inclusive, ou melhor, sobretudo, os formados não têm emprego nessa cidade, a não ser que façam parte da patota de um grupo ou daquele outro grupo, e aí entra uma turma, sai uma turma, e na verdade só troca os incompetentes na maioria das vezes. Não significa que isso pode vir a acontecer novamente, e eu espero até que não aconteça. Mas conversando com essa minha amiga, jornalista, ela havia conseguido uma vaga até então, ligada à prefeitura, para fazer a sua assessoria de imprensa num determinado órgão e setor. Passado aí quase 2 meses, trabalhou de graça, pagou sua passagem e não recebeu. Seria cômico se não fosse trágico. Nós temos pessoas sem salários há meses, nós temos servidores sem salários há meses, sem colocar o pão na sua mesa, com dívidas atrasadas, com contas a pagar. E, infelizmente, as notícias de que pré-candidatos ligados a tal têm recebido desde o início do ano, pessoas incompetentes ligadas a tal pasta, a tal cargo, a tal secretaria, continuam recebendo. E quem faz por essa cidade, quem realmente trabalha, quem realmente merece o seu salário, infelizmente, passa por essa série de humilhações, de vexame, porque não tem o seu salário no fim do mês, como é lei. Vale dizer que isso não é um favor, isso é lei, deveria ser cumprido. Essa desculpa da crise, essa desculpa de queda de royalties, isso já está enchendo o saco. Já deu. Nós vemos semanas, mais semanas e nada muda. Nós estamos aí em 2016, metade do ano praticamente, e a situação de Cabo Frio só piora, a gente não vê. Na verdade, só lançam algumas falácias, algumas mentiras e esperança para o povo, como esse tal empréstimo, sai, não sai, até agora nada. Há 1 ano eu ouço a história do empréstimo. E há 1 ano ou mais a gente vê os servidores dessa cidade passando por essa situação. Nós não precisamos de promessa, nós não precisamos de blá, 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 nós precisamos de ação efetiva. Se tivesse feito lá atrás o que apenas foi falado, aí sim, nós teríamos uma cidade diferente do que a de hoje. Falando francamente, começa agora. Estamos de volta, o nosso programa Falando Francamente, o nosso encontro semanal, toda quarta às 18 horas, você já sabe, eu estou aqui te aguardando no nosso encontro, no nosso bate-papo, com um programa sempre, a nossa intenção pelo menos, né? Muito produtivo, levar para você um jornalismo de qualidade, com opinião e isenção, e sempre um programa diferente. Você que quer conhecer melhor o nosso trabalho, você também pode clicar aí através das mídias sociais, na nossa página do Facebook, só clicar Juarez Volotão, que você encontra lá a nossa página no jornalismo, ou vai direto no buscador jvolotão.blogspot.com, cai no blog do Juarez Volotão, com mais de 5 milhões de acessos. Eu agradeço a todos vocês pela audiência no programa,
programa, pela participação. A cada semana o programa tem crescido mais. Isso me deixa muito feliz, porque prova que é possível fazer um programa de qualidade, mesmo às vezes com poucos recursos, com muitas dificuldades, numa cidade pequena, mas eu respeito o meu telespectador, respeito principalmente a sua inteligência, que vem sido afrontada aí nesses últimos anos por todos ou por muitos, né, que estão aí no poder, mas eu respeito a sua inteligência e conto com a sua audiência sempre. Recebo aqui no primeiro bloco do meu programa minha amiga, ela que veio falar de algo super interessante, uma palestra que vai acontecer, a gente vai falar melhor. Adriana Gonzalez, boa noite, seja bem-vinda, Adriana. Boa noite, Juarez, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adriana, hoje você veio, além de eu estar lendo aqui um pouco da sua história, que se mistura, né, com a criação até desse grupo, o EFANTE, encarando de frente o assédio moral no ambiente de trabalho. A Adriana veio convidar, veio falar, divulgar melhor esse trabalho desse grupo de apoio, encarando de frente o assédio moral no ambiente de trabalho e, sobretudo, a palestra, já é a terceira edição, né, da palestra sobre assédio moral. Mas antes de falar melhor sobre data, sobre quem vai palestrar, eu preciso te perguntar, porque o meu telespectador deve ter tido a mesma reação que eu. Peraí, assédio moral no trabalho? Isso em pleno século XXI ainda existe, Adriana? Ainda existe. E, por incrível que pareça, a Constituição ela é antiga, né? 1968, a primeira, quando ela foi feita, né? E lá já tinha isso, já se falava do assédio moral, não com essas palavras, mas já se falava de perseguição ao trabalhador, maus tratos, isso tudo que hoje a gente dá um nome de assédio moral. Na verdade, eu acho que todo mundo deve te perguntar isso, né? Se hoje, né, em pleno século XXI, se isso existiria, ou foi só uma pergunta minha? Não, acho que todo mundo ainda tem essa dúvida. Todo mundo tem essa dúvida. Acho que 70% da população trabalhadora sofre assédio moral e não percebe. Entendi. E outras percebem, mas entra o medo de denunciar. Por quê? O emprego está difícil e as pessoas ficam com medo de perder e não conseguir outro. No serviço público, o assédio moral ele é muito frequente, muito. E a gente sabe que o serviço público ele é composto de funcionários, servidores efetivos, contratados. Os efetivos, que é o meu caso, grita, berra quando ele tem coragem, quando ele já não aguenta mais, quando ele adquire uma doença derivada do assédio moral. Mas e o contratado, que tem medo de ser mandado embora? Ficar sem emprego e não conseguir outra coisa em outro lugar? Hoje todo mundo deveria falar, né? Porque nem o efetivo está recebendo, né? Não é só o infelizmente, né? Eu tenho que rir, porque é ridículo o que a gente vive hoje nessa cidade. Nem o efetivo está recebendo, quanto mais o contratado, né? Mas eu preciso ler aqui algo que me chamou muita atenção. Eu confesso que eu gostaria de ter tido tempo para ler isso até antes. No ano de 2010, preste atenção aí, telespectador, me deparei com um monstro chamado assédio moral, mas eu não o conhecia e passei por ele com muita dificuldade, humilhação, intrigas e situações que denegriam o meu lado profissional. Sobrevivi. Deslocada para outro setor, trabalhei por 5 anos seguidos, mas logo que cheguei, já encontrei aquele mesmo monstro me aguardando. Não sabia o que ele queria de mim, pois eu ainda não havia entendido quem era ele. Esse monstro me perturbou durante quase 3 anos, mas eu acabei me acostumando com a presença dele e o ignorava, tipo mecanismo de autodefesa. Mas em 2013 não teve jeito. Esse monstro horrível me apresentou todas as suas faces sórdidas e cruéis. E no início de 2014, ele me nocauteou, me venceu por um longo tempo. Fiquei doente, ansiedade, falta de ar, depressão, síndrome do pânico, agorafobia, hipertensão. Busquei tratamento psiquiátrico e cardiológico, fazendo uso de medicação para me manter firme e forte, assim continuando na caminhada até o presente momento. Tenho certeza que essa história, principalmente esses 3 primeiros parágrafos que eu comecei a ler,
ler, assim como eu li, já identifiquei logo do que se tratava, você também. A gente vive na mesma cidade, a gente conhece a realidade de Cabo Frio. Então você já sabe exatamente do que a Adriana está dizendo. Emocionante, Adriana, confesso, me chamou a atenção. Parabéns pela sua coragem. Foi o que você passou na pele, é a sua história que te moveu a criar, então, o Efante? Foi porque, assim como eu não tive ninguém para me esclarecer, era uma coisa nova para mim, eu, baseado na minha experiência, eu hoje estou me abrindo, estou lutando para ajudar e esclarecer outras pessoas. Claro que a minha ajuda, eu não tenho um advogado à disposição, eu não tenho um psicólogo à disposição para estar prestando esse serviço, mas eu tenho como orientar. Como começar essa denúncia? Exatamente. Luiz Cláudio Júnior, nosso telespectador, meu amigo, um abraço, Luiz Cláudio, um abraço para o seu avô, com certeza está assistindo o programa. Ele pergunta, o que caracteriza um assédio moral e como denunciar, Adriana? O que caracteriza um assédio moral? São atitudes repetitivas, constrangedoras, que caracterizam perseguição, isolamento, metas difíceis ou impossíveis de serem atingidas, deboches, boatos, xingamentos. As pessoas podem pensar, mas xingamentos dentro do ambiente de trabalho? Sim, xingamentos. Tá? E o assédio moral ele acontece de 3 maneiras. O vertical, que é tanto do superior hierárquico para o trabalhador, como do trabalhador para o superior, que é raro, tá? Porque nunca dá chance disso acontecer. O horizontal, que acontece na mesma hierarquia, e o misto, quando são os dois ao mesmo tempo, horizontal e vertical. Mas o que mais se vê é o assédio vertical do superior para o trabalhador. E é cruel. É cruel porque dói na alma, porque as pessoas no seu trabalho começam a te questionar, mas por que você não tem serviço? Qual o seu setor? Qual isso? Qual aquilo? E você não tem o que responder, porque você está ali fazendo figuração, cumprindo horário. E todo mundo comentando por trás de você. Como denunciar? Abrindo um processo administrativo. No meu caso, eu abri na prefeitura, porque eu sou funcionária municipal, abri o processo administrativo disciplinar, correu todos os trâmites, mas, por falta de informação, eu não fui, ao mesmo tempo, ao Ministério Público do Trabalho. Então, meu PAD se voltou contra mim, me expulsaram, literalmente, do setor em que eu trabalhava, tá? E eu fui para outro setor, e eu fui obrigada a correr para o Ministério Público do Trabalho para poder ter o meu PAD refeito, abrir tudo de novo, refazer, chamar testemunhas. E cabe também a ação indenizatória, tá? Por danos morais, danos materiais, e isso daí ou a gente pode fazer pela Defensoria Pública ou a gente pode contratar um advogado particular. Adriana Gonzalez, primeira participante aqui do nosso programa Falando Francamente, conversando com a gente sobre assédio moral no trabalho, que, além dessa palestra que a gente já vai falar, vai divulgar para todos vocês, eu estou vendo aqui, Adriana, que você trouxe para mim um projeto de lei, né? Explica melhor para a gente esse projeto de lei aqui, número 170/2015, sobre o tema, não é isso? Isso. Nós
sentimos a falta de uma lei municipal. Existe uma lei estadual, existe uma lei federal, muitos estados pelo Brasil já têm a sua lei, muitos municípios, mas carecemos aqui, sentimos falta de um norte. E viemos a descobrir que não temos nenhuma lei aqui que nos dê amparo. Conversando com o vereador Luiz Geraldo, que apoia essa nossa causa do Grupo EFANTE, com toda a gentileza, com toda a dedicação, com todo o carinho, ele fez a proposta de um projeto de lei para que a gente pudesse implantar no município um parâmetro para que o assédio moral fosse julgado, para que as pessoas fossem punidas, porque elas têm que ser punidas. Não pode passar em branco, porque trata-se de vidas. E aí nós fizemos a redação, ele apresentou na Câmara, foi bem aceita pelos vereadores, todos aprovaram e já está em fase final. Tá? Já está em fase final e eu creio que em 15 dias, né, mais ou menos, a gente já esteja aí com a nossa lei. E eu creio que essa lei vai inibir um pouco a quantidade de pessoas assediadas. Porque hoje não existe uma punição, mas vai passar a existir. Adriana, Cristina, nossa telespectadora, está te perguntando por que te perseguiram. Por que me perseguiram? Porque começaram a mandar eu fazer coisas. Eu já estava na prefeitura desde 2007 como contratada, depois eu fiz concurso, passei, assumi em 2010. E eu estudei saúde pública, eu sei o que é saúde pública, eu sei como funciona as leis dentro da saúde pública. E me mandavam fazer coisas que não condiziam com aquilo. E eu questionava, e o meu questionamento incomodava a chefia, a nova chefia. E aí houve aquela coisa de bater de frente, e a gente sabe que o lado mais fraco sempre perde, né? No caso, o lado mais fraco fui eu. Mas foi por puro questionamento, por questionar, por achar e dizer que não daquela maneira não daria certo, que não procedia. Então, no caso, foi uma questão de política, né? Politicagem. E mais uma coisa muito importante que eu vim saber muito tempo depois, que em 2012 eu fiz uma postagem no Facebook, tá, na época da campanha, contra o atual governo, mas foram 3 palavrinhas que eu coloquei. 3 palavrinhas que estão gravadas até hoje, talvez até no meu cadastro como efetiva da prefeitura. Tá? Essas 3 palavrinhas me custaram muito caro. Então, isso também gerou a perseguição política. O grupo, então, EFANTE conseguiu aqui, Adriana Gonzalez, entrevistada do programa Falando Francamente de hoje, vai virar lei, não é isso? Porque já existe o projeto lei aqui. Vai virar lei. Número 170, dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração pública municipal e seu enfrentamento, visando a sua prevenção, repreensão e promoção da dignidade do servidor público no ambiente de trabalho e da outras providências. O que nós precisamos, já que está todo mundo falando em reconstruir a cidade, em juntar forças, né, em juntar a galera do bem para fazer uma Cabo Frio diferente, já passou até do tempo, né? Nunca é tarde, eu reconheço. Porém, nós já precisávamos ter começado a fazer isso há muito tempo. Mas não fizeram, então vamos fazer. Só que já passou da hora de governo entra, governo sai. O poder não é eterno.
A cadeira não é eterna. Nós não estamos passando por esse momento à toa. Senhor prefeito, o que virá, ou se vai ficar, ou quem vai ser, isso não me interessa. Me interessa é que o povo vai decidir. A decisão suprema está nas mãos dos eleitores, como sempre, aliás. Mas já passou da hora de nós termos no quadro de secretários, subsecretários, cargos mais técnicos, pessoas realmente compromissadas com o cargo e com a cidade, com o bem do cidadão. Quando fica essa turma de pelegos, tira a turma da empáfia daqui, entra a turma da mamata de lá. Geralmente são partidários incompetentes, como o PT fez com o Brasil, o aparelhamento da máquina pública. Nós temos um exemplo claro, Cabo Frio, Brasil, reflexo. Chega disso, já passou. Essa perseguição só acontece por isso, por visão e opinião diferente. A opinião é dela, a opinião é dele, tem que ser respeitada, independente se votou igual ou votou diferente. Né? Aqui eu recebo e recebi o prefeito, os pré-candidatos que virão. A questão é, o espaço é livre e democrático. Se não é, deveria ser. Nós temos que parar com essa hipocrisia, essa perseguição por perseguição. E o pior, o incrível, né, é que depois, quem passou por isso sabe. Eu estou olhando no olho do meu telespectador, eu também passei por isso. Quem passou por perseguição sabe. Ninguém fez. Ninguém faz. Eu jamais. Não. Se não faz, manda fazer. Nós sabemos exatamente disso. É a grande verdade. E, infelizmente, tem gente assim em todos os grupos. Não é uma particularidade. Às vezes, chama mais atenção num grupo X. Mas tem gente assim, omissa, covarde, em todos os grupos. Esse radicalismo político tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Chega, já deu. A gente está cansado disso. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da palestra, terceira palestra sobre assédio moral no trabalho, com o tema, joga a imagem aí, Davi, perspectivas do assédio moral, sofrimento psíquico e emocional. Cadê a imagem, Davi? Palestrante, Cláudia Alcântara. Aê! Davi é o nosso diretor, né? É ele que decide tudo aqui na TV. O que eu falo também, vocês podem cobrar dele. Podem cobrar dele. Palestrante Cláudia Alcântara, psicóloga com especialização em SM pelo IPUB, UFRJ, atuando na saúde mental do trabalhador desde 2003 na UERJ. Dia 30 de maio, segunda-feira, né, Adriana? Segunda-feira. Qual horário? 17h30, na OAB. A OAB é aqui no Braga. A entrada é gratuita, ninguém vai pagar, já me fizeram essa pergunta. É uma coisa simples, porque os recursos são poucos, mas a boa vontade é muita. Tá? Já é a nossa terceira palestra. A primeira, o pessoal da UERJ esteve aqui com a gente, trouxe as experiências vividas por eles, que fizeram com que eles formassem o grupo VANT, que funciona, que é coordenado pela assistente social Persiliana, que é da UERJ, PES-UERJ, que é o Pedro Ernesto. Trouxeram experiências, foi fantástico. Na segunda palestra, nós tivemos os aspectos jurídicos, com a doutora Joana Sede, advogada de Campos, excelente, trouxe para a gente assim, esclarecimentos fantásticos de como proceder, de como dar entrada, de como identificar o assédio moral. E agora a gente vai partir para o lado emocional, que pode o assédio moral, inclusive, levar ao suicídio. Muito sério. Terceira palestra sobre assédio moral no trabalho. Pode jogar aí a imagem, Davi, no dia 30 de maio, nesta segunda-feira, ali na OAB, em Cabo Frio. Fica onde, Adriana? Fica próximo ao antigo Lar Esperança. Ok. Horário às 17h30. Perspectivas do assédio moral, sofrimento psíquico e emocional. Essa é a terceira palestra desse grupo que a Adriana Gonzalez teve aí a iniciativa, que é o grupo de apoio EFANTE, encarando de frente o assédio moral no ambiente de trabalho. Tem uma frase aqui muito interessante. O mais corajoso dos atos ainda é
pensar com a própria cabeça. E como é difícil nos grotões do Brasil, como Cabo Frio, pensar com a própria cabeça. Mais difícil do que pensar é falar, mas a gente vai conseguindo aos poucos, né? A gente chega lá, se Deus quiser. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Eu é que te agradeço, do fundo do meu coração, por ter me dado a oportunidade, pela primeira vez, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de abrir meu coração e de falar um pedacinho da minha história. Obrigada pela sua coragem, por estar me dando apoio nesse momento. E eu espero por todos lá. Todos serão bem-vindos. E, a partir do que nós conversamos aqui hoje, cada um vai poder refletir. Será que isso que está acontecendo comigo é assédio moral? Mas calma, nem tudo é assédio moral. Não espere acontecer com você, né? A gente está comentando aqui algo, quem viveu algo parecido ou está vivendo já teve esse processo de identificação. Mas eu espero que não aconteça, porque realmente é muito difícil. E quando eu comecei a ler a sua história, realmente me chamou a atenção, porque eu não fazia associação do tema da palestra com quando eu fui ler, eu me deparei com algo que a gente já viveu. Não se cale, denuncie, não tenha medo. O Combata o assédio moral. Sempre. O programa vai ter as reprises, você pode ficar aí sabendo. Até segunda-feira a gente vai ter outras reprises, vamos jogar no YouTube, dia 30 de maio, segunda-feira, então, lá na UAB, essa palestra, terceira palestra sobre assédio moral no trabalho. Eu vou para o comercial, mas eu volto já já. O vereador Aquiles Barreto já está aqui nos estúdios da Jovem TV para um papo franco, revelador, como sempre, porque nós estamos no programa Falando Francamente. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you. Love, love, love. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinha na TV. Olá gente, sou o Átila aqui da Ótica Central, tô aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's you. Love, love, love. De volta com a edição de hoje, desta quarta-feira, 25 de maio de 2016, do programa Falando Francamente. E eu preciso dizer para vocês sobre a nossa parceira aí, o quiosque Cantinho da Tia Maria. Amanhã, feriadão aqui na cidade, feriado na região dos Lagos, Brasil todo, na verdade. Ali no quiosque número 5, você já sabe, um quiosque tradicional na cidade, são décadas de história. Você pode experimentar o melhor em frutos do mar, aquele bolinho de aipim,
aipim, camarão, carne seca, carne moída. Olha essas imagens, dá até água na boca só de ver essas fotos maravilhosas ali no quiosque Cantinho da Tia Maria, na Praia do Forte, o melhor em frutos do mar. Claro que você também pode experimentar o seu chopp, cerveja, refrigerante, suco, picanha também tem outros petiscos maravilhosos, mas o forte são aqueles frutos do mar, e eu indico, falei isso no programa anterior, falo de novo, o filé de dourado à Bela Munier com molho de camarão e alcaparras é fantástico. Você vai encontrar o melhor da culinária, o melhor da gastronomia ali na orla da Praia do Forte, na orla dos quiosques, quiosque Cantinho da Tia Maria. Joga aquela imagem, Davi, da logo oficial para mim, Cantinho da Tia Maria, quiosque número 5 ali na Praia do Forte. Além dessa vista belíssima, você vai encontrar ali no Cantinho da Tia Maria, você fica à vontade, você fica em casa, o melhor lugar na Praia do Forte. Nós estamos de volta no segundo bloco aqui do programa e eu recebo hoje, com mais tempo, com mais calma, eu realmente estava devendo esse tempo ao nosso amigo, o vereador Aquiles Barreto. Boa noite, Aquiles, seja bem-vindo. Boa noite, Juarez, boa noite, amigos aqui da Jovem TV, em especial meu amigo Lebrinha. É sempre um prazer. Estive aqui muito rápido para poder falar sobre empréstimo, que ainda não foi votado e que ainda existe essa discussão, mas queria também agradecer toda vez o seu convite, e é sempre um prazer, Juarez, estar aqui no seu programa, e eu tenho certeza que sempre quando a gente está aqui, dá muita repercussão na rede social, na cidade. Então, eu quero te parabenizar por isso. Obrigado, meu amigo. É muito bom recebê-lo, até para esclarecer algumas outras coisas. Depois da sua vinda, a gente teve aí algumas outras polêmicas. Você conseguiu um feito aí junto à Justiça, né, com relação aos documentos do Córrego Rico. A gente já vai falar sobre isso também, mas eu preciso dizer que você foi um dos vereadores mais votados em 2012, né? Nesses 3 anos e meio, né, mais ou menos, né, 3 anos e meio de mandato, Aquiles, eu queria que você ressaltasse as suas conquistas como vereador, o que foi possível fazer e aquilo que você não conseguiu fazer. Bom, primeiro, queria contar um pouco a história do arruamento de Tamoios, que acho que foi meu primeiro feito enquanto vereador. Nós fomos para Tamoios e tinha uma reclamação muito grande, que as ruas não existiam nomes em Tamoios, que a gente não tinha o arruamento, não tinha o abairramento, e isso não viabilizava ter os correios lá em Tamoios. As pessoas que queriam ter a sua carta em casa, teria que vir até a cidade de Cabo Frio, buscar a sua carta aqui, andar 50 quilômetros para vir e 50 quilômetros para voltar. Então, nosso primeiro trabalho foi fazer um trabalho junto com todos os vereadores, é claro, que não foi aprovado somente pelo vereador Aquiles, foram 17 vereadores, fizemos uma comissão do arruamento de Tamoios, conversamos com todos os moradores, todas as ruas, e conseguimos colocar nomes, né, pelo um critério técnico escolhido pelos moradores, em 1.200 ruas de Tamoios, e conseguimos a inauguração dos Correios lá em Tamoios e a entrega das cartas. Acho que esse foi o nosso primeiro feito. Logo em janeiro, quando a gente assumiu, a gente começou esse compromisso, em 6 meses a gente conseguiu cumprir isso. Eu acho que o maior feito do vereador, nós temos muitos projetos de leis aprovados, indicações aprovadas, mas o maior feito do vereador é o seu papel fiscalizador. É ele que, quando fiscaliza, quando cobra, você consegue não ter o derrame de corrupção nas contas públicas. A gente tem denunciado, a gente tem questionado. A questão da Concercaf tem 3 anos. 3 anos que eu cobro transparência, que eu cobro planilha, que eu cobro insistentemente os contratos da Concercaf. Assim também foi da Córrego Rico. Então, acho que o nosso trabalho hoje é de investigação, de fiscalização, promover leis e fazer alguns trabalhos na Câmara Municipal de Cabo Frio. Mas, em especial, faço aqui e lembro aqui o arruamento de Tamoios, que eu acho que foi o maior feito do mandato enquanto vereador da cidade de Cabo Frio, Aquiles Barreto. Acho que esse foi o maior ganho de conquista, porque o governo ele não deixa nenhum vereador aparecer, crescer, não deixa fazer os projetos de lei, porque eu tenho lei, Juarez, e queria deixar isso bem claro, que eu fiz desde a época de 2012, no primeiro ano meu de mandato, e até hoje o prefeito não promulgou. Estava vendo aqui a Adriana falar aqui no seu grupo, aqui no seu programa, até parabenizo, né, ela poder ter essa coragem de colocar esse projeto de lei, discutiu junto com o vereador Luiz Geraldo, e muito bem discutido. Luiz levou isso para a tribuna, levou isso para as reuniões nas comissões, fez reuniões com os vereadores, apresentou o projeto.
e a gente, eu fico até envergonhado, porque tem lei minha que até de 2012 a gente não conseguiu aprovar, por exemplo, um simples teste do oxímetro. A criança, quando nasce, ela poderia fazer o teste do coraçãozinho, que é um oxímetro que a prefeitura tem que ter na maternidade. Isso a gente trouxe como lei, para evitar problemas cardíacos para as crianças. Isso custa R$ 80 para cada oxímetro. E até hoje essa lei também não é cumprida porque não foi promulgada. Então, eu gostaria até pedir aqui para que a Adriana continue nessa luta, porque está chegando no final, mas ainda não acabou não, Juarez. Aquiles, você disse 2012, mas na verdade 2013, 2013, né? Porque a verdade. eleição Janeiro foi em de 2012, 2013, né? Em janeiro de 2013 você assumiu. Estão fazendo uma pergunta aqui. Já que você é oposição, por que você votou no Marcelo Correia, filho do prefeito Alair Correia, para presidente da Câmara? Isso eu tenho sempre muita clareza em responder. Eu estava apoiando o vereador Emanuel Fernandes, porque eu acredito que na Câmara a gente tem que ter unidade. A gente tinha que ter lá na Câmara uma unidade e um consentimento de eleger um presidente para que a gente possa fazer o caminhar das sessões da Câmara Municipal de Cabo Frio. E tinham dois candidatos, Marcelo Correia e Emanuel Fernandes. O Emanuel Fernandes deixou de ser candidato e passou a apoiar o vereador Marcelo Correia, que, no entendimento de todo o grupo, dos 17 vereadores, foi o vereador que poderia estar de melhor maneira conduzindo a Câmara Municipal de Cabo Frio, e votamos, porque o meu candidato, sempre disse isso, já fui em algumas entrevistas, era o Emanuel Fernandes. Como ele retirou a candidatura, nós não tínhamos por que perder de 16-1 e acabamos acompanhando a votação do presidente. Aquiles Barreto, você tem visto isso na internet, até porque você acompanha as mídias sociais, já faz um trabalho, você através da sua assessoria também, uma campanha muito grande de não reeleja vereadores de Cabo Frio. Você está no seu primeiro mandato como vereador, correto? Correto. O que você pensa dessa campanha? Juarez, a gente não pode generalizar a política, como não podemos generalizar a polícia, como não podemos generalizar, né, alguns órgãos que hoje fazem parte do nosso convívio, porque dentro da política, dentro dos vereadores tem gente boa, tem gente séria, dentro da polícia tem muita gente séria, dentro da prefeitura tem muita gente boa e gente séria. Então, quando você diz não reeleja vereadores nenhum, quando você coloca isso como estampado, é porque já está num nível muito grande de discordância, já está num nível muito grande das pessoas sendo cobradas e não tendo feito o trabalho. Mas eu falo por mim. Eu tenho feito um trabalho na Câmara Municipal de Cabo Frio que eu tenho colocado minha cara a tapa, eu tenho discutido com os empresários, eu tenho tentado ver contrato, eu tenho buscado ter transparência na atividade política, não só porque ser oposição, não, porque eu já votei com o governo, e aqui lembro, eu votei com o governo quando o governo precisava passar de 50 centavos, uma ação antipopular, para 1,50, mas dentro de um contexto de crise. E aí precisava, naquele momento, aumentar a passagem, diminuir, na verdade, o subsídio da prefeitura, para aumentar a passagem para a população. E a gente entendeu o seguinte: se ali viesse um contexto, se ali tivesse, como foi anunciado, uma redução de secretaria, um trabalho mais considerado, a diminuição de gasto público, uma diminuição de cargos comissionados, uma diminuição dos serviços públicos que precisava fazer, para hoje a gente não estar passando essa vergonha que é o professor trabalhar, o funcionário trabalhar e não receber no final do mês. Então, eu acho que a gente, voltando somente à questão, a gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar todos os vereadores. Por isso que eu não concordo com essa reportagem, com essa questão das redes sociais. Mas eu acho que ali na Câmara Municipal de Cabo Frio tem gente boa, tem gente séria, tem gente competente, tem gente que trabalha muito para a cidade de Cabo Frio. Infelizmente, o Executivo tem deixado muito a desejar, mas o Legislativo, a gente extinguiu a Concercaf, a gente fez o plano de cargos e salários, a gente aprovou o plano de cargos e salários na Câmara Municipal de Cabo Frio, nós fizemos algumas atividades ali na questão para não aprovação do empréstimo, que foi muito importante para a população da cidade de Cabo Frio. Então, tivemos coisas boas. É claro que a gente vê na mídia social a Câmara do Silêncio, a Câmara que é muito corrompida, a Câmara que... Covarde, omissa, chamam de tudo quanto é nome. Isso a gente escuta, mas a gente também vê muita coisa boa que a Câmara fez. Então, não adianta generalizar. Eu acho que a gente tem que ter o nosso posicionamento, nossas ideias. Quando a gente acha que tem que votar com o governo, que vai ser melhor para a cidade, nós não podemos ser oposição por ser oposição. Nós temos que ter um pragmatismo, nós temos que ter aqui uma coerência. E isso que eu tenho tentado. Então,
não concordo com não reeleja vereadores, mas também acredito que a classe política está tão desgostosa da vida das pessoas, que eu acho também que é salutar a gente ver isso e a gente entender para tentar melhorar sempre, porque se não tem a cobrança, a gente também não tem o que melhorar. E hoje, vereador Aquiles Barreto, aqui de Cabo Frio, conversando com a gente, falando francamente, você é pré-candidato a vereador, qual é a sua definição política? Muitas pessoas têm falado que Aquiles é candidato a prefeito, Aquiles é candidato a vice-prefeito, Aquiles é candidato, pré-candidato, né, que nós somos só pré-candidatos a vereador. Eu queria dizer que eu estou concluindo o meu quarto ano agora de mandato, já estamos com 3 anos e meio de mandato. Eu acho que eu fiz um trabalho bom, acho que eu fiz um trabalho consideravelmente bom. Eu venho de novo pré-candidato a vereador pelo Solidariedade, numa composição que já nós estamos até anunciando, uma composição de coligação com o PMDB, onde nós vamos estar fazendo a candidatura do pré-candidato Marquinho Mendes a prefeito, e eu estou vindo pré-candidato a vereador. Então, esse boato de que você viria, desculpa te cortar, como vice do Marquinho, não, você vem como pré-candidato a vereador. Eu venho como pré-candidato a vereador, até gostaria de esclarecer isso aqui para as pessoas, porque isso tem tomado a cidade de Cabo Frio, tem tomado as rodas de fofoca. Eu sou pré-candidato a vereador, isso tem até me prejudicado, porque tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não sabia que você era candidato a vereador, eu já estou ajudando uma outra pessoa, para mim você era o pré-candidato a vice. Então, eu queria deixar bem claro, sou pré-candidato a vereador pelo Solidariedade. Lá, nós vamos fazer 4 vereadores diretos na nossa nominata. Já temos hoje 3 vereadores, na coligação temos 5 vereadores, temos pessoas de ótimo quilate, de ótima qualidade técnica, de pessoas que já foram candidatos. Então, nós vamos fazer 4 vereadores nessa nossa coligação e espero que o Aquiles possa voltar a ser vereador. Agora, também se não for, a disputa é salutar, é democrático, as pessoas têm que ir para a urna e votar nas pessoas para que elas possam ser vereadores. Por isso que eu tenho falado muito, e não me incomodo essa questão que você me falou de não reeleger vereadores, porque a decisão é do povo. É o povo que vai avaliar o trabalho de cada um, é o povo que vai dizer em quem vai votar. Então, se o povo achar que possa dar mais um voto de confiança no pré-candidato Aquiles Barreto, ótimo. Se também não achar, né, eu sou administrador de empresa, eu tenho minha profissão, sou despachante aduaneiro, né, fiz comércio exterior, então eu posso importar e exportar, sempre trabalhei nessa área, então não tem problema. Se a população de Cabo Frio achar que o meu mandato não foi representativo na cidade, eu volto à minha profissão, mas sempre estarei discutindo política na cidade de Cabo Frio, porque o que eu gosto de fazer é a cidade que eu amo e que eu acho que as nossas ideias podem melhorar muito a nossa cidade. Vamos disponibilizar aí, Davi, por favor, o nosso número de WhatsApp, 998669070. Você pode mandar a sua pergunta. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV, no programa Falando Francamente, entrevistando o vereador Aquiles Barreto. Envie aí a sua pergunta, 998669070. Aquiles, eu acompanho o seu trabalho desde que você ganhou. Aliás, foi uma vitória muito bonita. Você foi o 3º mais votado na época? Na verdade, eu fui o 4º mais votado, mas a Rose de Ares acabou não se elegendo como vereadora e ela ficou de fora. Então, fui o 3º vereador mais votado, perdendo para Vanderlei Bento. Que já esteve aqui no meu programa. O doutor Taylor, que teve 2.500 votos, eu fiquei com 2.450. Bem votado. E o povo, na época, já com a vitória do Alaí, esperava de você uma posição firme com relação à oposição ao atual governo. E nesses 3 anos e pouco, houve uma oscilação na opinião pública junto ao seu posicionamento de início para o meio e para agora, nas vésperas das eleições. Preciso te perguntar, Aquiles Barreto, o que mudou nesse meio tempo? Olha, Juarez, a gente entra na política não sendo conhecedor dela da maneira que ela funciona 100%. A gente entra com uma vontade imensa de fazer mudança, de ver a mudança acontecer, e eu digo com muita clareza isso. O prefeito, ele ficou 8 anos fora, o atual prefeito, ficou 8 anos fora da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Quando ele voltou, ele pegou uma prefeitura completamente diferente, um orçamento completamente diferente do que era antes, e naquele momento não adiantava a gente ser oposição por ser oposição. A gente tinha que, naquele momento, tentar levantar a nossa cidade. A gente tinha que ali discutir o centro de convenções, ali a gente tinha que discutir o nosso condomínio industrial, e foi assim que eu fiz desde o primeiro dia.
olha, nós temos orçamento, a gente precisa. Eu lembro que na primeira atividade do prefeito, eu fui um dos mais contras na Câmara Municipal de Cabo Frio, quando ele quis reformar a orla da Praia do Forte. Eu fiz requerimento pedindo para a construtora, eu fiz ofício para poder ver qual era o valor daquela obra, e naquele momento eu me posicionei, mas em muitos outros momentos, Juarez, a gente precisava que o prefeito colocasse a casa, a prefeitura da cidade de Cabo Frio, num modelo dele, no governo dele, nas assessorias que ele tem, nos cargos de comissão que ele tem, nas pessoas de confiança que ele tem, e aí o barco foi mudando, porque só a secretária de saúde mudou mais de 5 vezes, só a secretária de turismo mudou mais de 4 vezes, e aí começou a ter uma discordância do posicionamento que o prefeito estava perdido naquele momento. Depois o prefeito começou a chamar os seus próprios secretários de moloides. Ele foi à mídia social, à rede social, à televisão, e chamou os seus secretários de moloides. E aí, quando eu vi realmente que não tinha mais condição do prefeito governar a nossa cidade, a gente começou a ser mais, cobrar muito mais mesmo, com posicionamento, ver os contratos, com mais transparência. E, infelizmente, todos os nossos posicionamentos, muitos dos nossos posicionamentos, foram derrubados pelo prefeito na Câmara Municipal de Cabo Frio, com articulações para que não pudesse ser passado. Então, a pergunta é muito simples e a resposta também. O que mudou? Quando a gente vê que o prefeito não estava mais preocupado com a cidade e estava preocupado com algumas pessoas do seu governo a poder se dar bem, quando a gente começou a olhar isso, desde o início do governo, nós começamos a cobrar. E hoje nós temos cobrado muito, porque parece que é o seguinte, parece que a era Alair Corrêa na cidade já acabou. Parece que a Alair tem uma história. A Alair foi 4 vezes prefeito da cidade de Cabo Frio, já foi deputado, já foi vice-prefeito, já foi presidente da Câmara, já foi vereador. Nós temos que respeitar a história política. Mas é toda a história política, assim como a história de Getúlio Vargas, assim como a história de Juscelino Kubitschek, assim como a história de muitos outros grandes políticos da nossa cidade e no Brasil, acaba. E a era Alair Corrêa também está acabando. A Alair não conseguiu fazer um outro sucessor dentro do seu grupo. Então, eu acredito que a Alair nem vai vir candidato mais e a Alair, agora, ele só se preocupa em ajustar a família, em ajustar o final do seu governo, mas a cidade não está sendo mais preocupação dele, porque está um caos a cidade de Cabo Frio. Então, é essa cobrança que a gente faz. É muito simples, Juarez. Recebendo o vereador Aquiles Barreto aqui no programa Falando Francamente, eu vou para o nosso último comercial e eu volto já já, você fica comigo. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinha na TV. Olá, gente, sou o Átila aqui da Ótica Central. Estou aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto a você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, 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 love.
de volta com o programa Falando Francamente, comigo, Juarez Volotão, e com você todas as quartas, a partir das 18 horas, ao vivo, aqui na tela da Jovem TV. Convido você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, clicando ali na página do Juarez Volotão no Facebook. É só clicar, curtir e você vai acompanhar as nossas atualizações. Assim como o nosso blog, jvolotão.blogspot.com. Vai ser um prazer ter você como leitor, participante e conhecedor melhor do nosso trabalho, do que a gente escreve na cidade, ok? Preciso falar do Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, nosso trabalho junto aí na área da beleza, e hoje eu vou falar com foco nos cursos. Nós estamos aí chegando quase no meio do ano de 2016 e nós já estamos com matrículas abertas para o curso de cabeleireiro completo, visagismo, que é a parte de corte, e esses loiros maravilhosos que são os loiros platinados, pérolas e beges, que o povo tanto pede e tanto deseja fazer aqui na região dos Lagos. Você já sabe onde. Você cabeleireiro, você que quer iniciar na área da beleza, pode entrar em contato com a gente e se formar conosco. Toda segunda-feira eu dou aula de manhã, de tarde e de noite no Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. O telefone é 2643-6259. Joga a arte aí, Davi, para mim. 2643-6259. O Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão fica ali no Lagoa Shopping, no segundo andar. Rua Érico Coelho, número 45, Lagoa Shopping, segundo andar, loja 207. Só ligar, 2643-6259, matrículas abertas para você que quer ingressar na área da beleza ou para quem já atua na área, quiser se aperfeiçoar com a gente. Turmas novas de maquiagem, cabeleireiro completo, corte ou expert em loiros. Vai ser um prazer atender você. Estou recebendo aqui no programa de hoje o vereador Aquiles Barreto, e eu preciso te perguntar, Aquiles, saiu nessa semana aí no portal oficial da Prefeitura de Cabo Frio uma denúncia, sei lá se a gente pode considerar desse jeito, sei lá se a gente pode dar tanta credibilidade a isso, falando de que você critica o governo, hoje se posiciona às vésperas das eleições, detonando o governo Alair Correia, porém você também fez uso do governo através aí de uma empreiteira na conhecida Casa da Árvore. Aquiles Barreto, você critica o governo, mas fez parte dele, inclusive recebendo do governo? Não, nunca fiz parte do governo do Alair. Eu já falei, isso foi uma denúncia do Alex Garcia, que ele sempre coloca, e na mesma denúncia eu coloquei no grupo lá que ele faz parte, coloquei meu nome completo, meu CPF, né, o meu endereço completo, coloquei todos os meus dados, porque eu falei, quando eu denunciei a questão da Córrego Rico, fui até a justiça para poder ter acesso aos documentos, porque eu não me calei, porque era o assunto que eu queria estar resolvendo, buscando informação e dar transparência à população. Ou por que a Córrego Rico tem mais de 200 caminhões agregados na Prefeitura Municipal de Cabo Frio? E é a mesma questão que eu falo para o Alex Garcia, que é ele que fez essa denúncia. Eu passei todos os meus dados pessoais, e se eu tive algum benefício, que vá até o Ministério Público, que vá até a Justiça e que comprove isso. E que mostre, porque ficar fazendo falácia é fácil. Essa empresa que ele se refere é de uma pessoa que é, sim, da minha família, mas que sempre trabalhou no governo do Alair Correia desde o seu primeiro mandato. Agora, eu não posso ser incriminado por uma pessoa que é da minha família fazer parte de qualquer governo municipal. É escolha dele, não é escolha minha. Se eu pudesse falar para ele, olha, não trabalhe no governo de Alair, porque o governo de Alair é ruim para a nossa cidade. Se eu pudesse, né? Mas as pessoas têm o seu livre-arbítrio. Elas podem escolher em qual grupo quer participar. Então, o Alex sabe muito bem disso. Ele tenta fazer isso como notícia política. Mas que ele nunca pegou esse processo e teve coragem de ir ao Ministério Público. E teve coragem de ir na Justiça para poder comprovar. Então, falo com muita clareza e com muita transparência. Se eu fui beneficiário dessa questão que ele fala dessa empreiteira, por que ele não me denuncia? Por que ele não vai até a Justiça e me denuncia? Essa é a pergunta. Porque ele sabe que, na verdade, não faz parte minha, eu nunca tive parte dessa empresa, eu nunca participei dessa empresa agora. Eu também não posso negar que pessoas, parentes meus, tenham participado. Isso é verdade, está lá, é só pegar. Agora, essa pessoa nunca nem me apoiou, nunca nem esteve comigo. Então, é muito claro, muito transparente deixar isso. Eu não posso ser... uma vez, vou contar uma história rapidinho aqui. Uma vez eu estou até vendo o Valtinho aqui, que trabalha com a gente lá na Câmara Municipal de Cabo Frio, e uma vez ele estacionou num lugar errado, e o guarda queria discutir comigo.
E eu falei para ele, rapaz, discute com o Valtinho, ele que está dentro do carro. Eu estou chegando na seção municipal de Cabo Frio, é ele que está errado. Eu não posso ser culpado porque Valtinho parou no lugar errado. E aí o guarda, rapaz, me desculpa, você está certo. Você está fazendo o seu trabalho aqui, eu estava indo para a Câmara Municipal de Cabo Frio e o Valtinho estava no lugar errado ali naquele momento. E aí pediu desculpa e conseguiu continuar. Então, eu não posso ser culpado por uma coisa que eu não tenho a decisão. A decisão é das pessoas, se querem trabalhar no governo ou não. Eu nunca participei, eu nunca tive portaria nesse governo, eu nunca tive empreiteira nesse governo, eu nunca tive nenhum espaço onde tivesse uma questão financeira. Até pelo fato de ser vereador, eu acho que o vereador, que é o fiscalizador, não pode participar do governo. Ele pode, sim, fazer parte da bancada, fazer parte dos projetos do governo, colocar projetos para que o governo possa executar. Agora, ele não pode ter benefício próprio, porque, senão, ele não vai ter mais opinião enquanto fiscalizador. Ele vai ser ali um homologador, ele vai ser ali um cartorial, uma pessoa que fica ali carimbando os projetos e as indicações e os decretos do prefeito. E o vereador não é isso. Então, com muita transparência, com muita tranquilidade, peço até para quem faz isso na rede social, e não só o Alex, a qualquer outra pessoa que quiser pegar esse processo, vá lá no Ministério Público, vá lá na Justiça, vá onde quiser e faça essa denúncia. Faça essa denúncia contra o Aquiles Barreto, que vai ter a contraprova que eu não tenho nada a ver com essa empresa. Então, não adianta ficar fazendo joguinho político, que, para mim, isso é joguinho político para tentar aparecer. Falando em Ministério Público, falando em polêmica de processo, de pesquisa, de entrar na Justiça, você entrou na Justiça, não é isso? Contra o prefeito Alain Correia, para ter acesso a documentos, a contratos, pipocou, né, na internet essa semana, na imprensa, na verdade. Você entrou lá com o oficial de Justiça, não foi? Não foi a primeira vez que eu entro na Justiça, não. Eu já entrei na Justiça por alguns outros vezes, também no município de Cabo Frio, porque o direito de fiscalizador do vereador não pode ser obstruído por um prefeito que é chefe do Executivo. Nós temos que dizer para o prefeito o seguinte: a Câmara é o Legislativo, existe um poder paralelo. O Poder Executivo é outro. Agora, ele fez um crime administrativo, onde ele colocou um orçamento, mandou um orçamento para ser aprovado na Câmara. Nós aprovamos, de R$500 mil para a Concercaf. E ele coloca uma suplementação de 29 milhões. Ué, o que é isso? Em que mundo nós estamos vivendo? A suplementação só pode ser até 30% do valor contratual ou o valor orçamentário. Como é que o prefeito pode achar que, não, eu mandei aprovar, foi aprovado do jeito que eu quis, agora não quero mais assim, não. Eu quero modificar e colocar 29 milhões para a Concercaf. Não é a conta da casa dele, não, que ele decide se ele vai pagar a conta de água, conta de luz, não. Ali é a conta do povo, tem que ter transparência. E foi isso que eu cobrei na Córrego Rico, Juarez. Eu fui na Câmara Municipal de Cabo Frio, fui cobrar o prefeito que a gente não podia, naquele momento de crise, ter uma empresa que tinha mais de 200 caminhões e máquinas agregadas na prefeitura. Naquele mesmo momento que ele pedia para poder diminuir o suporte financeiro para a empresa salineira, para poder aumentar o cartão de 50 centavos para 1,50 por conta da crise. Ele não foi na Córrego Rico reduzir o número de contratos. Ele continuou com os 200 contratos. E quando eu fiz o pedido na Câmara, eu não queria justiça, não. Eu queria fazer um ofício e esse ofício ser respondido. Não foi. Depois eu entrei com requerimento, porque é meu direito, em 30 dias, ter o contrato se o requerimento for aprovado. O requerimento foi barrado por manobras do prefeito. E aí, ele ainda foi para a Câmara Municipal de Cabo Frio dizer que eu era um vereadorzinho de nada. Dizer que meu assessor era igual o Cerveró. Dizer que eu estaria falando besteira na Câmara Municipal de Cabo Frio, porque a empresa é uma empresa limpa, que tem um serviço prestado na cidade de Cabo Frio. Então, se ela é limpa, se ela tem uma honestidade, por que não a transparência? Por que ele foi ali me atacar e atacar o meu assessor para que a gente pudesse ser intimidado? Tentando que a gente fosse deixar esse caso de lado. Olha, então, se eu não tive meu direito na Câmara Municipal de Cabo Frio, eu fui até a Justiça. Eu fui até a Justiça para ter acesso aos documentos. E um oficial de Justiça, o juiz, deu um mandado de busca e apreensão. Eu fui com o oficial de Justiça na Prefeitura e tivemos acesso a todos os contratos referentes a Córrego Rico. Está no juiz. Hoje o meu advogado esteve lá. Está marcado para segunda-feira eu ter todas essas xerox dos contratos.
vou fazer algumas reuniões no meu gabinete e vou apresentar. E o que eu quero discutir, eu não sou contra empresa nenhuma ter o seu lucro, porque toda empresa vive de lucro. A empresa, para poder conseguir pagar os seus funcionários, ela tem que receber. Eu não sou contra isso. Eu sou contra a falta de transparência. E como é que a gente pode ter o 13º salário dos professores e de alguns profissionais da nossa cidade de Cabo Frio não depositado, mas, ao mesmo tempo, você ter 200 caminhões e máquinas agregadas numa empresa que está recebendo? Essa incoerência que não pode mais existir. Não pode mais existir a Concercaf fazendo serviço e duas empresas, a ADA e a Ecomix, fazer o mesmo serviço da Concercaf e contratos milionários. 29 milhões num contrato, 22 no outro contrato, 12 milhões no outro contrato. Até parece que nós estamos falando aqui de R$12, R$29, com tanta facilidade que esses contratos são milionários e que falta transparência. Então, fui até a Justiça, mas gostaria de ter resolvido na Câmara Municipal de Cabo Frio. Como me faltou com a verdade, me faltou com a transparência, eu não tive outro caminho e fui até a Justiça para poder ter acesso aos documentos que deveriam, Juarez, deveriam ser públicos, porque quem paga a conta não é prefeito, quem paga a conta é a população de Cabo Frio que paga seus impostos. Vereador Aquiles Barreto, o programa passa muito rápido, eu preciso encerrar, infelizmente, mas eu preciso te fazer uma última pergunta, peço que você seja breve no sentido do empréstimo. Você comentou e tudo. Vai sair, não vai sair, como é que vai ficar? Olha, sexta-feira agora, a Comissão de Constituição e Justiça tem para dar o prazo máximo, né, para poder dar o seu parecer, como já foi decretado feriado na Câmara, vai para terça-feira. Terça-feira tem que existir um parecer e vai ter que ir para votação esse parecer. Se vier em medida de urgência, pode ser sim votado o empréstimo na terça-feira, aprovado ou negado. Então, eu gostaria, mais uma vez, agradecer o espaço aqui do seu programa, agradecer a participação, mas não poderia deixar de pedir a você que está nos assistindo aí em casa, para que terça-feira possa participar da Câmara Municipal de Cabo Frio, que vai ser uma sessão onde vai ter que existir um parecer, vai ter que existir essa discussão, e é muito importante, Juarez, a população saber o que está acontecendo no empréstimo. O empréstimo, eles querem o empréstimo para poder, 200 milhões de reais, e comprometer a nossa receita própria, eles querem comprometer o nosso futuro, eles querem fazer a taxa de juros, que até hoje não colocaram. Está faltando muita resposta na questão do empréstimo. Então, é muito importante, terça-feira, a população estar lá. Eu sou favorável, sim, a uma audiência pública, uma discussão com a sociedade, uma consulta popular, até através de pesquisa, para que a gente possa saber. Porque o que eu tenho escutado hoje, na grande mídia e escutado nas redes sociais, é que a população é contra esse cheque em branco que o prefeito Alair Corrêa quer ter na mão. Então, se é contra, os vereadores têm que se posicionar com o clamor do povo. Eu não era a favor em retirar a Dilma, não. Mas como é que você diz para a população se 86% da população não queria dar mais legitimidade para Dilma? Os deputados tiveram que se posicionar enquanto a isso e falar, olha, não tem mais governabilidade, não tem mais como a Dilma governar. E é isso que a gente tem que fazer com os vereadores da população de Cabo Frio. A gente tem que fazer a pressão, a gente tem que entender as ruas, a gente tem que entender o que a rua está pedindo hoje, transparência, anticorrupção, não querem dar um cheque em branco para o prefeito e levar essa discussão para a Câmara Municipal de Cabo Frio, e eu tenho certeza, eu conheço os vereadores, eu tenho certeza que eles não vão aprovar esse absurdo que é esse empréstimo de 200 milhões da cidade de Cabo Frio, que nem a Folha se pode colocar em dia com esse dinheiro, que seria, talvez, em minha opinião, a maior necessidade de um empréstimo, é para que a gente pudesse quitar as pessoas que trabalham na cidade de Cabo Frio e não estão recebendo. Juarez, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço. Espero que eu possa ter dado alguma contribuição aqui, mas estou sempre de portas abertas. Te convido também para estar terça-feira na Câmara Municipal de Cabo Frio e depois, se precisar que eu possa comparecer até por telefone ou vir aqui de novo, estarei sempre às ordens. Um grande abraço ao meu amigo Alessandro Teixeira, Natan, Ricardinho, Valtinho, pessoas que estão mandando aqui no meu WhatsApp. Eu podia até falar o nome de todos, mas muita gente tem visto o seu programa. A gente divulgou pouco, mas impressionado. Abraço.
Hoje, aqueles, vamos lá, vamos bater um papo, estava ali, desmarcou um compromisso e esteve com a gente hoje, com certeza, esclarecendo muitas dúvidas e sempre num bate-papo franco, revelador, como é característica, tanto sua quanto do próprio programa. Eu agradeço a sua participação sempre. Agradeço também a sua audiência, o seu carinho, o seu respeito. Você vai assistir a gente através aí das reprises, em dias e horários esporádicos, mas você pode assistir também as edições anteriores do programa Falando Francamente, ou a de hoje, no nosso canal do YouTube. Só clicar lá, Juarez Volotão, e você pode se inscrever também, e você assiste na íntegra, com exclusividade, as edições anteriores do programa Falando Francamente. Eu desejo a todos um excelente feriado, um excelente fim de semana, e a gente se encontra quarta